Os cuidados com a saúde mental no ambiente profissional são essenciais para o bem-estar e a produtividade dos funcionários. Ao priorizar a saúde mental, as empresas podem criar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, reduzindo o estresse, a ansiedade e a depressão. Isso leva a uma maior satisfação do trabalho, melhor desempenho e redução de afastamentos. Além disso, os cuidados com a saúde mental também promovem relacionamentos mais saudáveis e uma cultura de apoio e compreensão. O Entre Assuntos de hoje está começando para falar sobre a importância da saúde mental no ambiente profissional. Para falar mais sobre saúde mental no ambiente profissional, eu recebo aqui a Isabela Edson, especialista em RH. Muito obrigada pela presença aqui no Entre Assuntos, Isabela. Eu que agradeço. Vamos iniciar pelo conceito, né? E por uma questão mais para as pessoas entenderem a base disso tudo. Qual a importância de uma saúde mental para uma empresa, de um profissional com uma saúde mental em dia para o desenvolvimento de uma empresa e para o próprio desenvolvimento do profissional? A saúde mental hoje ela é importantíssima, ela é fundamental. Não tem como a gente evoluir sem olhar para o nosso ser. Né? Então, e aí entender como nós estamos como pessoas é importante, porque se nós não tivermos um olhar sobre si, quem vai cuidar da gente? Né? Então, entender que nós estamos dentro das nossas famílias, dentro de ambientes educacionais, ambientes corporativos, ambientes onde a gente lida o tempo todo com o outro. Se eu vou no supermercado, se eu vou ao supermercado, eu vou lidar com o outro. Então, a forma como eu lido, porque vão ter coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, que em algum momento isso vai permear e vai precisar de trato, de paciência, de cuidado com o outro. Eu falo muito que digo, olha, a gente precisa ter um olhar para o outro o tempo todo, mas digamos, se a gente está em vários caixas de supermercado, no final do mês, início de mês, que quando está mais lotado, e aí nem todos os caixas estão abertos, e aí você reclama, aí o gestor vem e diz, não, é porque essa caixa aqui, ela precisou se ausentar porque ela estava grávida e passou mal. Aí você não vai dizer, opa, tá tudo bem, e por que não tem outro? Você cobra o tempo todo a urgência, e na verdade isso isso não diz respeito só dentro do ambiente de trabalho, isso diz respeito ao teu meio social como um todo. Mas no ambiente de trabalho isso tem se agravado muito, as pessoas estão adoecidas, né? Muita gente diz, as empresas estão doentes, as empresas sufocam, mas na verdade as empresas são feitas de pessoas e por pessoas. Então, nós estamos adoecidos. Segundo a OMS, nós somos o país mais ansioso do mundo. Desde 2019 a gente está com esse título, né? E nós somos o 5º em casos de depressão. Então, cuidado, ele precisa, já acendeu a luzinha de alerta já tem algum tempo. Nesse momento em que o mundo é muito conectado, tudo integrado, tudo muito tecnológico, dissociar ali o homem da máquina é bem complicado. E quando a gente fala em saúde mental e no ambiente profissional em si, há aquela velha frase que todo mundo já disse um dia, você tem que separar o pessoal do profissional, você tem que ter um limite ali de equilíbrio, termina aqui, começa ali. De fato, isso é uma realidade. Mas não é tão difícil hoje você dissociar tudo isso, porque está tudo muito junto, muito integrado. É um desafio completo o tempo todo. Nas gerações mais antigas, Baby Boom, geração X, eles diziam muito, eu não levo trabalho para casa e não trago o meu pessoal para o ambiente de trabalho. Da porta para dentro eu sou empresa, na minha casa da porta para dentro eu sou pai, sou mãe, e aí vai. Só que no decorrer de um dia, nós assumimos o tempo todo vários papéis. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou esposa, eu sou líder, eu sou consultora, eu sou professora, e aí vai. Como é que eu posso dissociar isso o tempo todo? Não tem como daqui para cá eu sou a Isabela profissional e daqui para cá eu sou a Isabela pessoa. Não existe mais. E aí os aparelhozinhos, os smartphones, eles estão conectados o tempo todo. Antes nós levávamos os trabalhos para casa com o computador, com o notebook, e às vezes
do smartphone, do próprio celular, a gente consegue fazer e trabalhar. Então, a gente está dentro de casa resolvendo uma coisa para o dia seguinte, a gente está dentro do ambiente de trabalho, está dando suporte a um filho, uma mãe, uma irmã, e aí vai. Até a questão da pandemia, né, que trouxe aí essa explosão do home office, por exemplo, e tornou essa questão ainda mais sensível, porque você estar no ambiente externo e voltar para casa e levar o trabalho junto, já era uma questão. E quando você trabalha em casa, no seu ambiente doméstico, a questão fica ainda mais complexa, essa separação fica ainda mais difícil. Fica, e eu digo que as mulheres ainda é um assunto ainda mais delicado em relação a essa sobrecarga, mas não tenho dúvidas, né? Acho que todas as famílias, eu estava com meu esposo trabalhando, eu trabalhando, meus 2 filhos em aula online, tive que suspender minha agenda pela manhã para dar atenção ao meu filho que estava naquele momento, no período, a alfabetização dele foi toda online. Você imagina a alfabetização de uma criança online. Então, eu saí, tirei minha agenda, suspendi minha agenda no período da manhã para eu estar com ele, porque naquele momento, então, ali estava todo mundo conectado dentro do ambiente domiciliar, mas com olhar para o mundo o tempo todo, de desenvolvimento, de aprendizado. Então, hoje, inclusive, as crianças de 9, 10 anos chegam, estou cansado. E aí vocês, que besteira, cansado de brincar, cansado, mas na verdade as crianças hoje, elas são o tempo todo estimuladas, elas têm acesso a muitas telas, elas têm acesso a celular em sua grande maioria. Então, é um cansaço mental. Então, elas já crescem com esse cansaço, porque é uma geração conectada. A geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010, uma geração que já nasceu conectada. Aquela geração que tudo busca ampliar, né? Então, é de fato uma geração mais cansada. Então, é um olhar de cuidado. A gente precisa ter esse olhar de cuidado o tempo todo para essa geração que está vindo. E nós, que somos gerações X, Y, e aí a Z, que está vindo muito forte também agora, somos gerações que já passaram por grandes frustrações, já passaram e fomos necessário exercer a grande capacidade de resiliência, mas que hoje a gente precisa também lidar com o nosso cansaço para trás, que nós aguentamos já muito tranco, mas também com essa conectividade, com essa urgência o tempo todo, porque tudo precisa ser para ontem, na sua grande maioria, sim, né? A gente se acostumou e tem se acostumado a ouvir áudios no 1.5, no 2.0, a velocidade sempre é muito grande, enquanto na verdade nós somos humanos, nós não somos máquinas. O corpo ele precisa de um tempo para processar, fisiologicamente até. Sim, né? Como é que nós estamos nos cuidando da nossa saúde mental e emocional? Como é que nós estamos na nossa saúde física? Então, isso é importante também destacar. Como é que você faz terapia, você olha, porque muita gente ainda tem um olhar de que terapia é para doido. Terapia é algo que não é certo, e quando, na verdade, terapia é o maior gesto de autocuidado por si mesmo, né? De entender de que você está olhando para você, você está buscando trabalhar em você uma versão melhor. Vamos fazer agora um exercício de prática e entender o que essa questão da saúde mental pode trazer para a vida das pessoas, tanto dos profissionais, dos empreendedores, quanto dos consumidores, das pessoas que transitam nesses ambientes profissionais. Eu acho que um exemplo muito comum hoje, até associado à conectividade, é a relação ali entre médico e paciente, por exemplo. Né? Você tem ali um médico, um pediatra, por exemplo, de um filho, que você vai naquelas consultas ali habituais, na agenda, mas a criança adoece e você manda ali um WhatsApp. De repente, você manda um WhatsApp para o médico meia-noite, ou em um momento, 3 da tarde, deu 4 horas, nossa, não responde. Parece que aquela pessoa tem a obrigação de estar à sua disposição pela facilidade desse contato tecnológico, porém, existem aí uma série de camadas entre essas duas pessoas, né? Alguns profissionais se posicionam muito fortemente com relação a isso, né? Já limitam realmente essa comunicação, oferecem os canais de disponibilidade, e muitos, quem está do outro lado, às vezes no desespero, não aceita aquilo e gera esse conflito, né? De que forma essa mediação é possível, né? De forma prática, como hoje administrar esses conflitos que podem aí
resultar numa questão mesmo de ansiedade, de problema de saúde mental geral. A tecnologia, ela é importante. Eu digo muito que todas essas redes sociais e as tecnologias, elas são boas aliadas, mas se você fizer o uso da forma adequada. Quando você faz uso de forma inadequada, ela vira veneno. Eu digo que tudo de mais ou de menos é veneno. Se você dorme demais, é veneno. Se você dorme de menos, é veneno. Você trabalha demais, é um veneno. Se você também trabalha pouco, é um veneno. Porque trabalhar também faz bem. Tem várias pesquisas trabalhando, né, trazendo isso. Então, quando você tem esse exercício de que as pessoas querem tudo para ontem e que não tem esse olhar do tempo de espera, do tempo necessário em que a gente precisa trabalhar, o olhar, né, do retorno, da resposta, quando, na verdade, isso fala muito mais sobre você do que do outro. Né? Então, se eu passar o tempo todo respondendo às mensagens, em algum momento eu não estou trabalhando. Né? Então, entender que eu vou ter um tempo, assim como eu preciso ter um tempo para responder os e-mails, eu preciso também ter um tempo para responder as mensagens e de resolver a vida. A vida acontece não só dentro das mensagens, das comunicações, acontecem fora dela também. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter um olhar para o outro mais complacente mesmo. Talvez o equilíbrio dessa relação venha justamente ali na disciplina, em colocar um regramento ali naquela relação. Né? Então, isso vai caber muito mais ao profissional que estabelece ali logo de uma forma muito clara, né? De que forma essa relação se estabelece para evitar que haja essa explosão mais para frente. É isso mesmo. Entender que toda relação precisa ter acordos. Se você tiver um relacionamento amoroso, existem os acordos que vocês vão fazendo ao longo daquele relacionamento. Se você está numa relação de trabalho, existem os acordos que você também faz ali. Então, se é uma relação com amigo, existem também aqueles acordos informais, mas existem os acordos sim. Então, e toda relação paciente, né? E aí médico, cliente, e aí vai, empresa, cliente, e também é necessário que existam que se estabeleçam esses acordos de uma forma adequada e segura para todos, porque a gente precisa trabalhar e entender em que, inclusive tem uma nova lei, né, uma nova norma, né, que é a NR1, que está vindo muito forte tratando sobre isso. Essa NR, elas vem desde 1978 e vem se atualizando. E ela a NR1 sofreu uma atualização agora em 2024, agosto de 2024, que vai entrar em exercício agora em 26 de maio de 2025, onde as empresas precisam ter um olhar maior antes tinha um olhar mais biológico, físico, os riscos ocupacionais, e agora foram inseridos os riscos psicossociais. Entender que esses riscos também estão dentro do ambiente de trabalho, né? Os excessos de trabalho também, aquelas jornadas excessivas, excessos de metas, tudo que é excesso, né, que traz. Então, isso tem um olhar também dentro do psicossocial. Eu ia trazer justamente agora essa reflexão. A gente saiu de um ambiente ali, de um exemplo médico-paciente, trazendo isso para um ambiente de empresa, né, onde há cargos de gestão e há subordinação. Né? A gente sabe hoje que há todo e qualquer ambiente profissional, ele tem ali um quê de competitividade, busca por metas, né, crescimento. Então, são termos e situações que qualquer empresa vive hoje em dia e sobrevive disso, né, a uma busca por esse crescimento, mas isso acaba, às vezes, trazendo de saúde mental e de cobrança excessiva, e de estresse e de tensão para dentro do ambiente profissional. Né? Como administrar isso? É complexo, né? Entender que... E aí precisa ter uma noção do que por exemplo, se eu for falar de metas, as metas elas são importantes e são necessárias, mas as metas excessivas, elas precisam ser pontuadas. A jornada de trabalho ela é necessária, a jornada excessiva ela é importante que seja pontuada. E aí, ao mesmo tempo, quando você está dentro do ambiente de trabalho, na tua jornada, você está focado, você está disperso? Você usa o celular, você usa mais em redes sociais, aí você não é produtivo, aí você precisa ficar além do trabalho. Mas eu fico o tempo todo, na verdade, às vezes é uma demanda sua, eu disse, não, às vezes é uma demanda da empresa, a empresa exige que você fique o tempo todo. Então, isso tem que ser pesado, né, e ter um olhar
crítico em relação a isso. Porque a gente precisa olhar pelos dois ângulos. Sim. Às vezes há uma cobrança excessiva por parte de quem contratou, Do de quem está empregador, comandando, né, do empregador. Às vezes há uma necessidade daquela cobrança direcionada àquele profissional. Então, como essa relação se desenrola ali de cobrança, de retorno, esse meio campo é que muitas vezes o profissional pode chegar e o funcionário pode chegar, eu estou sendo cobrado demais, está errado, não sei o quê. Como é que eu me posiciono enquanto gestor e como eu me posiciono enquanto funcionário, né? Essas nuances dessa relação. É aí, de repente, que entra a importância de um profissional específico aí de RH para conduzir, fazer esse meio campo, digamos assim. O que eu trouxe foi justamente esse olhar de RH, porque a área de RH é uma área staff. Ela não está só para o colaborador, nem ela está só para o empregador, para a empresa. Ela está ali para mediar. Ela precisa ter um olhar justo de peso, de medida, é uma régua muito tênue de como medir isso. Porque, na verdade, aí como é que a gente percebe que alguma coisa que está errada? Quando os atestados médicos estão em excesso, ou seja, os afastamentos estão acontecendo e nada está sendo feito, não está sendo visto isso, né? Então, quando as pessoas estão entrando em conflito demais dentro das empresas, opa, ninguém está vendo isso, então o conflito, é importante ressaltar que o conflito é natural do humano. Em algum momento eu vou falar algo que você não concorde. Em algum momento você vai falar algo que eu também não concorde, mas a forma como nós vamos dialogar sobre isso é o pulo do gato. Né? Entender que existe uma área, existem profissionais específicos que estão ali para ter um olhar para as pessoas, para ter um olhar de cuidado. E aí vai de fazer pequenas ações, desde uma roda de conversa, de saber entender como é que as pessoas estão. Isabela, isso não é trabalho. É sim. Porque as pessoas precisam ser ouvidas, elas têm necessidade de serem ouvidas, isso é natural. Então, entender como é que você pode trazer uma palestra, uma ação sobre saúde e qualidade de vida, e que isso é importante que seja sensibilizar as pessoas da empresa, mesmo que seja uma empresa de pequeno porte, uma empresa de um porte maior. Elas precisam ser sensibilizadas e convidadas a participar. Se tudo vem de goela abaixo, como eu digo, se tudo vem de cima para baixo, no sentido de que a fina força você tem que... E hoje, cada vez mais, essa geração Z, ela tem um olhar de participação, ela quer se sentir participada, envolvida, ela quer saber por que ela está fazendo aquilo. Na nossa época, nossas mães, nossos gestores, você precisa fazer isso. Por quê? Porque sim. Né? A geração atual, ela não é assim. A geração atual, ela quer entender por que ela faz, ela tem um olhar de propósito, tem um questionamento, tem um olhar de sentido, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido disso na minha vida? Eu estou aprendendo ou não? Então, isso é importante. Essa sua fala, ela traz lá o comecinho da nossa conversa, quando a gente falou dessa dificuldade de você dissociar ali o que é profissional, o que é pessoal. Quando a empresa traz essa opção, esse ponto de apoio, digamos assim, você cuida da pessoa e do profissional, né? Sim. Então, é como se você agisse aí de uma forma global e aí você consegue potencializar os resultados com mais facilidade? É isso mesmo. Quando você entende que, primeiro, entender que nós não somos únicos, que nós permeamos o tempo todo ao lado das pessoas e de pessoas, entender que cada um tem um ritmo, e aí eu vou entender que eu tenho várias pessoas na mesma área, mas você tem um ritmo diferente do meu. Às vezes você é mais acelerado e eu um pouco mais lenta. Às vezes eu ser um pouco mais lenta, isso não quer dizer que meu trabalho seja ruim. Talvez o meu trabalho tenha maior qualidade. E aí a gente entender que nós somos complementares. Entendi. Isabela, vamos falar um pouquinho para quem está em busca de oportunidade. A gente sabe que o mercado hoje ele é muito fluido. Você está um momento bem, outro momento não tão bem assim. Há muita transição de carreira, as pessoas ainda tentando se encontrar nesse meio aí que mistura parte humana com tecnológica. Então, tem muita gente ainda esperando uma oportunidade ou querendo trocar. Eu queria que, como profissional de RH, você deixasse uma orientação para essa pessoa que vai para uma entrevista, que está preparando um currículo associado à saúde mental. O que é que eu tenho que buscar em mim? De que forma eu tenho que me portar enquanto
pessoa que busca uma oportunidade especificamente nesse ponto? O que é que eu vou ser avaliada quando eu for para uma entrevista de trabalho? O que é que eu tenho que mostrar? Como eu preciso cuidar disso em mim? Bom, primeiro, em relação ao olhar de carreira, você buscar qualificações e formações, ter um currículo muito bem elaborado, né, importante, porque primeiro, para você ser convidado a participar de um processo seletivo, a gente olha primeiro o teu currículo, né? Então, o teu currículo ser um currículo atual, e aí, independentemente da idade, tem muita gente que diz, Isabela, o etarismo é forte? Existe o etarismo, certo? Não vou ser hipócrita e dizer que não existe o etarismo, mas qual é o principal ponto do etarismo, das pessoas mais experientes no mercado de trabalho? As pessoas mais experientes não se qualificarem. Então, a gente precisa que um profissional da geração Z mais novo, ele se qualifique, se atualize, mas a gente também precisa de um profissional 40 mais, 50 mais, também se atualize. Porque se ele fez uma formação, uma graduação em administração há 20 anos atrás, a administração não é a mesma coisa hoje. Se ele fez marketing há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não é a mesma coisa hoje. Quantas tecnologias, quantas coisas se atualizaram? Então, no currículo vem as hard skills, que são as formações, que são o conhecimento, a experiência. A gente não coloca no currículo as habilidades. E onde é que são avaliadas essas habilidades? Na entrevista. Então, é importante que o currículo ele seja bem elaborado para que o selecionador, ao visualizar seu currículo, entenda que, olhando aquele perfil que está lá, entenda que você comunga com aquele perfil, e aí entender que as tuas experiências, as tuas formações, elas dão match com o perfil que eu estou buscando. A partir do momento que você chega para a entrevista, é um momento de você desenvolver e apresentar as suas habilidades de sociais, as suas habilidades no sentido de você tem perfil de liderança, de comunicação, negociação, e aí a partir da forma que você fala, a gente consegue entender como é que você está trabalhando a tua saúde mental. Eu adoro quando o candidato diz que faz terapia, eu adoro, porque é um candidato que está se cuidando, é um candidato que está olhando para si. Né? Então, se você dissesse isso há um tempo atrás, vixe, eu vou ser estigmatizado, eu vou excluir esse profissional e tudo, e quando, na verdade, eu adoro entender que o profissional está cuidando dele, como é que ele está cuidando, e é uma pergunta que eu, inclusive, trago. O que é que você faz para a tua saúde, para a tua qualidade de vida? Você bebe, você fuma, pratica atividades físicas, como é que você cuida da tua saúde? Você gosta de ler? Então, são coisas que oxigenam um pouco, tiram a gente das telas, né? Existe uma pesquisa que o brasileiro é a pessoa, né, que fica mais tempo em telas, né, com telas. Nós passamos em torno de 9 horas do nosso dia em telas. E aí vem do celular, do computador, da TV. E aí, quando a gente entende que a gente faz atividades em que enriquece a nossa sociabilidade, de ter um círculo de amizade onde a gente conversa, a gente sai, quem gosta de cultivar a sua crença, de ir para uma missa, para um culto, e aí vai, quem gosta de fazer atividades físicas, ir para uma academia, ou se você gosta de um ambiente aberto, de correr, de pedalar, não tem problema, nadar. O quanto que você faz isso também é positivo para a tua saúde mental e emocional. Isso lhe dá uma leitura de que aquela pessoa teria uma flexibilidade de convivência, uma melhor probabilidade de estar bem mentalmente no ambiente profissional. Sim, isso é muito forte. Você percebe quando um profissional ele tem um olhar mais positivo em relação a essas demandas e essas atividades, quando ele lida com o outro, quando ele se apresenta, inclusive traz uma leveza na forma de falar. Então aquele conceito lá de trás de que eu vivo para o trabalho, ele já hoje em dia não se encaixa mais nesse mundo moderno, né? Quando você trabalha bastante, mas você pensa em si, tem o tempo, o seu lazer, isso no conjunto da obra faz um profissional com um perfil mais adequado para esse momento que a gente vive. É como, assim, os momentos é como você despressuriza essa pressão
que nós temos. Eu, por exemplo, a minha família, eu adoro assistir jogo de Fortaleza, né? Eu tenho 2 filhos, então só eu de menina e 3 homens em casa. Então, a gente adora assistir jogo do Fortaleza, a gente adora passear num parque, ir para uma praia, às vezes estarmos juntos em família já é muito gostoso. Então, olhar para isso. Uma outra pergunta que eu queria fazer, que eu acho que fica a dúvida para muita gente que passa por esse tipo de situação, é em se constatando um quadro tenso dentro de uma empresa, dentro de um ambiente profissional relacionado a estresse, tensão, ou até mesmo a um quadro já mais complexo que envolve a saúde mental. Qual a conduta que deve ser colocada ali, né? De que forma esse problema pode ser resolvido, minimizando impactos? Qual é a conduta correta para se chegar a um meio campo ali de resolver esse problema? Essa demanda normalmente ela é vista pelo gestor, ela vem pelo próprio funcionário? Fala um pouco sobre isso. Ela geralmente vem pelo próprio funcionário, certo? O próprio colaborador. E aí é importante o papel também do RH, porque o RH precisa estar à frente através de uma pesquisa de clima, de algum mapeamento em que a gente perceba como estão as pessoas, né, dentro da empresa. Se houve uma percepção de como que as pessoas não estão bem, que existe um peso mesmo em relação a conflito e tudo, ouvir essas pessoas, que as pessoas precisam ser ouvidas, né? Entender como é que elas estão, entender como é que elas percebem o ambiente, como é que elas percebem as pessoas que estão em seu entorno. E aí, a partir daí, quando a gente faz e traz uma ferramenta de uma pesquisa de clima, quando a gente escuta as pessoas, a gente consegue mapear os gargalos da empresa e, a partir daí, desenvolver um plano de ação para execução, para trabalhar e ter um olhar de tratativas mesmo diante disso. E aí vem palestras, vem sensibilizações, vem intervenções dentro de algumas empresas ou, respectivamente, dentro de alguma área. Eu percebo que um dos maiores desafios hoje, embora nós temos várias tecnologias, várias ferramentas, é a comunicação. E aí a comunicação não violenta, a forma como você responde, se você responde com sarcasmo, se você responde sempre com um olhar atravessado, sempre responde de uma forma inadequada, isso não foi brincadeira, não é. A gente trabalhando nesse contexto de futuro, olhar para o futuro, para a gente concluir a nossa conversa com essa perspectiva. Essa dissociação dessas ferramentas tecnológicas, ela não vai acontecer, né? A tendência é que ela aumente. Isso. E essa necessidade de contato humano, ela também vai existir sempre, porque nós somos seres que necessitam desse contato. Nós somos seres sociais. Exatamente. Então, qual a sua visão para esse ponto de equilíbrio, pensando assim numa trajetória de futuro? É realmente buscar aí um caminho do meio, digamos assim? Se você me perguntar, Isabela, existe como equilibrar a vida pessoal e a profissional? Eu vou dizer que não. Eu não sei essa receita. Não tem como eu compor uma receita de algo que é muito... Mas existe o limite de cada um. E aí da necessidade de cada um se perceber, se autodesenvolver. Porque às vezes o meu limite frente a alguma frustração, frente a alguma necessidade de trabalho a mais, é diferente do seu. E aí entender que os alertas eles vêm como uma azia, depois como uma gastrite, um mal-estar, vem com alguma coisa na pele aparecendo, alguma manchinha na pele aparecendo. Então isso é o teu emocional dizendo, opa, olha para você que algo não está legal. E aí entender que em qualquer ambiente que você esteja, seja na tua vida pessoal, você é mãe, você é esposa, você tem que olhar também para você. A gente tem a mania de olhar por último para a gente. A mulher, então, olha primeiro para um filho, olha para um marido. Sim. E tudo. Né? Mas você precisa, aquele negócio da máscaras cairão e tudo, coloca primeiro em você, depois em quem está do lado. É importante a gente perceber que nós precisamos ter um olhar sobre si. Quem melhor conhece a gente? Somos nós.
É verdade. Queria agradecer demais, como professora também, você trouxe aí muitas informações de forma bem didática, de forma, uma linguagem bem simples. Acho que dá para aproveitar muito desse conteúdo e trazer para si esse olhar para si e o olhar para o outro, né? A gente falou muito aqui dessa questão da empatia, que eu acho que é algo que nesse momento, nesse mundo que a gente vive hoje, precisa ser bem colocado como prioridade para direcionar aí as ações. Queria agradecer demais a sua participação, seja sempre bem-vinda aqui ao Opinião e ao Entre Assuntos. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada pelo convite. A gente fica por aqui e até a próxima.